Boa noite, Bispo Natan. Eu vou gravar esse áudio. Eu fui obreira da Igreja Universal durante 23 anos. E de tempo ao todo, tem quase aproximadamente 30 anos eu fiquei lá dentro. E eu era uma obreira que... Eu servia a Deus não olhando para aquilo que o homem fazia. Eu procurava olhar para Deus, para Jesus. Mas, de um tempo para cá, eu comecei a ver os seus vídeos. Eu até achava estranho, porque eu falava assim, como é que uma pessoa ficou tantos anos na igreja e só agora vai ver os defeitos do bispo. A mesma coisa com os vídeos do bispo Alfredo Paulo. Mas eu já estava há muito tempo, quando eu lia a palavra de Deus em Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 13, que fala do falso profeta, que tira a lã das ovelhas, e eu ficava pensando comigo, meu Deus, será que esse falso profeta é o bispo Macedo? Só que eu não falava nada, mas eu meditava naquela palavra e eu via que Deus falava do falso profeta que tirava a lã das ovelhas, que o próprio Deus ia pastorear as ovelhas dele. Só que aquilo eu ficava meio encucada, mas eu ficava pedindo perdão para Deus, que eu achava que eu estava julgando. E quando eu comecei a ver os seus vídeos, eu comecei a perceber a verdade vir à tona. Então, Bispo Natan, com essa política agora, foi a gota d'água. Já veio o filme, né? O filme do bispo, que foi uma pressão em cima dos obreiros, que era vendendo frango, era vendendo pizza, era vendendo bolo, era fazendo isso, fazendo aquilo, uma correria. Pastor regional, passando metas absurdas para os pastores da igreja de bairro, que o pastor até chorava porque não tinha como cumprir a meta. E os obreiros tudo sufocados, e aquele filme, aquele fracasso que tirou a pele dos obreiros. Aí agora vem a política. Da política agora foi assim demais. Porque o obreiro que não participar, que não arrumar tantos votos como eles pedem, eles já falam, cai fora porque com a gente não ajunta, espalha. Então eu vendo os vídeos do senhor, e do senhor bispo Alfredo Paulo, e de outros mais, do Palhaço Cristão, e de outros mais, eu fui vendo, e eu fui descobrindo a história da arca, a história das adoções ilegais de Portugal, veio a saída do bispo Romualdo, veio a história do Lucas Terra, que aquilo ali me deixou com o coração muito apertadinho. O crime do Lucas Terra, que o bispo Macedo está até hoje encobrindo os assassinos. Então, bispo Natan, tudo isso foi se juntando, e eu pedi para sair de obreira, aí depois eu fiquei buscando, aí vai eu e meu esposo não é obreiro, mas ia comigo para a igreja. Aí quando foi agora por último, eu saí, eu me desliguei da instituição. Me desliguei porque não dava mais. E também tem outro relato que eu tenho que falar para o senhor, lá de um vereador, né, que eu já falando de política, da sujeirada da política, que é uma safadeza dentro da igreja, só falta pouco eles espalhar panfletagem, é vídeo, é tudo passando dentro da igreja. Aí, tem na minha cidade, teve há um tempo atrás, uns anos atrás, teve um pastor que era vereador pela igreja. Só que esse vereador, ele era um homem muito honesto, honestíssimo. Eu conhecia muito ele, foi meu pastor na época. Uma pessoa idônea, de caráter, muito. Aí o prefeito da cidade era corrupto ao extremo. E eles queriam que esse vereador participasse das corrupção. E esse vereador não queria aceitar as corrupção, não queria se corromper. Só que, numa dessas transações aí, ele foi obrigado a participar e pegar 45 mil reais de uma propina, de uma negociata que eles fizeram. E ele não quis ficar com esse dinheiro, e ele colocou esse dinheiro do mesmo jeito que ele recebeu, ele colocou no altar da igreja, um dinheiro sujo, de propina, colocou no altar da igreja. Quer dizer que o altar da igreja que eles falam que é santo, recebendo pão imundo, dinheiro de propina, dinheiro sujo. Ele falou que não queria ficar com esse dinheiro, foi colocado no altar da igreja, e eles aceitaram esse dinheiro. Resumindo, ele continuou como vereador. Quando foi depois o prefeito queria que ele fizesse mais falcatrua, ele não aceitou fazer as falcatruas. O prefeito chamou o bispo e entregou o vereador, falou que o vereador era desobediente, que não queria participar das coisas da prefeitura. Aí o que é que o bispo fez? O bispo ficou do lado do prefeito e arrancou o vereador de pastor. Tirou ele de pastor, porque ele não aceitou as propinas, ele não aceitou as negociatas do prefeito, ele não aceitou roubar. Então, porque ele não aceitou roubar, o bispo tirou ele de pastor. Falou que ele não servia para fazer a obra de Deus, porque ele era desobediente, e quem desobedece a uma autoridade está desobedecendo a Deus, que era para ele ter obedecido ao prefeito. Ele foi tirado de pastor, ele saiu da igreja, ele e a família dele, hoje ele está longe da igreja, ele não é mais pastor porque ele foi tirado porque ele não aceitou roubar, porque o bispo queria que ele roubasse junto com o prefeito, para colocar o dinheiro no altar da igreja. Isso aí foi uma coisa que aconteceu aqui na minha cidade. Eu era obreira na época,
E até hoje eu fico me perguntando como é que pode um altar que diz que é de Deus, que é limpo, que é isso, que é aquilo, e aceita uma coisa dessa. Então, Bispo Natan, isso é uma das poucas coisas que eu sei. Fora as humilhações que eu vejo os pastores auxiliar passar, muitas humilhações, o pastor auxiliar não tem um travesseiro, o pastor auxiliar não tem uma cama para dormir, o pastor de igreja pequena não tem um colchão, não tem uma cama, mas a esposa dos bispos andam com bolsa de 20 mil reais, o bispo anda com o relógio Rolex, com carros importados, com salários altíssimos, e enquanto isso os pastores das igrejas pequenas vivendo numa miséria danada, e o dinheirinho que ganha, o pouquinho que ganha da ajuda de custo, ainda coloca para pagar ônibus, para levar o povo para as reuniões de política, pagar o tour do templo para levar o povo para ir para o tour do templo, o pastor é que tem que pagar as coisas da igreja, que são as campanhas, tira do bolso dele, deixa de comer, deixa de fazer as coisas dele para pagar as coisas da igreja. Enquanto isso, os bispos ganhando rios de dinheiro, roubando o povo. E outra, Bispo Natan, o que me deixou muito triste foi ver aquele monte de bispos com tanto dinheiro, com tantas empresas, com tanta riqueza, tirado da boca dos inocentes, da boca das pessoas que não tem, que deixou os filhos com fome, que não tinha um ovo para dar para o filho comer, para colocar o dinheiro no altar, para enriquecer esses homens. Essa igreja, Bispo Natan, ela virou a Sodoma e Gomorra. Ela virou o quê? Não tem palavra. E o senhor está de parabéns, o senhor, o Bispo Alfredo Paulo, está de parabéns, que o senhor continue com essas denúncias, porque eu tenho certeza que do jeito que eu saí, outra obreira saiu, meu esposo saiu e outras pessoas também vão sair. Essa igreja, um dia, ela vai fechar, porque as denúncias vão continuar e Deus está abrindo os olhos de muita gente. E eu agradeço a Deus e ao Senhor, porque Ele abriu os meus olhos e eu saí de lá. Agradeço a Deus, que Deus abençoe sua vida. E muito obrigado por o senhor me dar essa oportunidade. Fica com Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu contar aqui no vídeo de hoje para o canal Nós Dois a história aqui desse carro novo. Como vocês podem ver aqui, eu acabei de comprar um carro novo, faz aproximadamente aí uma semana que eu comprei esse carro. Bom, qual o carro que eu tinha antes desse? Eu tinha um Peugeot 206, ano 2001, exatamente isso. Um carro de 17 anos de uso. Você acredita? Pois é, verdade. E isso foi algo estratégico. Não que eu não pudesse ter um carro mais novo, mas existe toda uma história por trás disso. Eu vou contar para vocês aqui agora.